Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos. Amém. Estamos aqui para adorar o nosso Deus e bendizer o seu santo eterno nome. E com muita alegria que nós podemos nos reunir aqui presencialmente, e aqueles que podem estar aqui conosco, claro, e aqueles que nos acompanham também aí em casa, além da nossa plataforma, os membros da nossa igreja e também no Instagram. Estamos transmitindo, portanto, esse culto ao vivo de celebração a Deus. E para isso, nós nos reunimos nessa noite com alegria no coração. E quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37, que eu quero fazer a leitura dos versos de 1 a 11. Esse dia em que nós entendemos que é o dia do Senhor, o dia para celebrarmos o nome do nosso Deus. Paramos todos os nossos afazeres diários para nos concentrarmos em oferecer a Ele o nosso culto. Que esse seja o desejo do seu coração também, sua vida nesta noite. Salmo 37, nos diz assim o salmista: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurará o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Até aqui, o verso de número 11. Esse salmo que fala, de fato, daqueles que confiam no Senhor, esperam no Senhor. Fala também do mal, do ímpio, daqueles que zombam, daqueles que não confiam em Deus, daqueles que não acreditam no Deus em que cremos, o Deus da nossa salvação. E diz aqui o salmista que o tempo dele será breve. Portanto, é tempo de júbilo, é tempo de adoração, é tempo de levarmos as nossas vozes, os nossos pensamentos a Deus, é tempo de confiarmos em Deus em tempos difíceis. Mas é para mim, para você, para a igreja, para o povo de Deus, como diz o verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Espera nele. Nós estamos aqui porque confiamos em Deus, porque sabemos que a motivação do nosso coração precisa ser o Senhor. Para isso, te convido a fechar os seus olhos e invocar o nome do nosso Deus através de uma oração. E que essa seja uma oração que você vai fazer a Deus, abrindo o seu coração a Ele. Se você está de alguma forma desamparado, aborrecido, entristecido, sem um direcionamento, peça que Ele, nesta noite, visite o seu coração. Que a palavra dEle nessa noite seja uma palavra para o seu coração. Possamos sair daqui alimentados espiritualmente, cheios da presença do Senhor. E que Ele nos fale nessa noite. Em primeiro lugar, que você esteja pronto para adorar e bendizer o nome desse Deus, glorificar a Ele. Oremos. Senhor, nós te louvamos
bendizemos o teu santo, excelso nome, porque sabemos, ó Deus, que em Ti nós podemos confiar, em Ti podemos, ó Deus, abrir diante de Ti o nosso coração, ó Deus, e clamar, ó Deus, para que o Senhor nos ajude. Ó Deus, nós queremos dizer como Davi nessa noite, que confiamos em Ti. Queremos dizer, ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, está diante do Senhor e queremos agradar ao Senhor e do Senhor. E para isso, ó Deus, que haja uma total entrega diante do Senhor nessa noite. Receba o nosso louvor, Pai. Receba a nossa adoração. Seja bem-vindo nesse lugar. E que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Oramos assim, no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Ainda o Salmo 32, Davi expressa-se diante de Deus, clamando para que Deus o perdoe. Paralelo ao Salmo 51, a mesma situação, Davi agora reconhecendo o seu pecado, e diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E assim ele declara no verso de número 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos fazer assim também, como Davi, que reconheceu que precisava de alcançar o favor, o perdão de Deus. E se esse é o caso seu, nesta noite, você que nos acompanha, nos assiste, você que está aqui, se esse é o caso, ore a Deus, confesse, quebrante o seu coração diante do Senhor, porque Ele é certo que perdoará, se assim de coração nos arrependermos. Mas primeiro é necessário uma confissão. Feche os seus olhos e silenciosamente ore a Deus. Deixa que nada atrapalhe você. Se você não tem a necessidade de confessar a Ele nesse momento, adore a Ele, glorifique a Ele, agradeça a Ele. Mas se você tem a necessidade, não perca a oportunidade. Vamos assim nos colocar silenciosamente na presença de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez, Deus, reconhecemos que estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que é 3 vezes santo. E sabemos, ó Deus, que a nossa condição, da nossa humanidade caída, pecadora, ó Deus, nos afasta, ó Deus, dessa presença santa. E quando estamos, ó Deus, sem condições de nos apresentar diante do Senhor, quando estamos ainda, ó Deus, pecando, quando estamos ainda relutando em confessar, quando estamos ainda, ó Deus, achando que isso não é necessário, foi só uma transgressão pequena, um comportamento, um pensamento, uma pequena atitude, mas sabemos, ó Deus, que tudo isso atrapalha, impede, dificulta, ó Deus, traz embaraço, traz ruído, Senhor, na nossa comunicação, na nossa adoração, no entendimento, ó Deus, da Tua santidade.
Que o Senhor se revele a nós nessa noite, mais uma vez, aos puros de coração, aqueles que de fato entenderam que precisam, Senhor, de mais uma vez ser ou serem perdoados. E o Senhor mais uma vez estende a sua mão de graça, de misericórdia e de bondade, e nos assista mais uma vez nessa noite, ó Deus. Te adoramos porque em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é possível estarmos na Tua presença pelo Teu sangue, sangue de Jesus derramado em nosso lugar. Ele fez a expiação completa e perfeita e nos aproximou de Deus o Pai. E assim nós queremos, nesta noite, nos aproximarmos mais e mais diante da Tua graça, diante da Tua glória. Recebe a oração do Teu povo, o agradecimento, a súplica e o pedido de perdão, e restaura-nos mais uma vez nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. E ainda o salmista, finalizando, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos os que são retos de coração. Nós somos retos de coração porque fomos perdoados. E assim vamos exultar, vamos adorar, vamos bendizer o nome daquele que é santo, santo, santo. Ministério de louvor. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de convidar vocês para que nós possamos adorar ao nosso Deus nessa noite, cantando canções que falam do amor do nosso Deus, desse amor que nos atraiu de maneira irresistível e que nos deu livre acesso ao Pai. Vamos começar cantando a canção Laços de Amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor,
pela graça que nós somos salvos. Esse amor que pela cruz nos chamou, gentilmente atraiu, e sem palavras nós nos aproximamos quebrantados pelo amor do nosso Deus.
teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue de
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, Senhor Deus, o Senhor é digno, Pai. O Senhor Deus morreu por nós, Pai. Te bendizemos, Senhor Deus, pela morte, Senhor Deus, e pela ressurreição do Teu Filho na cruz, Pai.
que como essas canções que nós cantamos, Pai, nos permitiu, Senhor Deus, ter acesso ao Senhor, ter acesso a esse amor desse Deus que nos ama, Senhor Deus, de uma maneira, Senhor Deus, incondicional, Pai. Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, como cantamos em todas essas canções, Senhor Deus. Te damos graças, Senhor Deus, te bendizemos, Senhor Deus, porque digno é o Senhor, Pai. O Deus que ressuscitou, o Deus que a morte venceu, Pai. Oh, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te engrandecemos, Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome esta noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, nós vamos louvar com as nossas crianças agora. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por este período de louvor, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de adorá-lo, de somente adorar, Senhor Deus, ao Senhor, Pai. Deus, te entregamos, Senhor Deus, este momento, Pai, te agradecemos pela vida das nossas crianças, Pai, por cada família, Senhor Deus, que se encontra conectado conosco, Pai, através da transmissão, que de fato, Senhor Deus, este momento tenha sido um momento, Senhor Deus, de louvor, Senhor Deus, ao único digno deste louvor, Pai, do louvor da igreja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Finalizamos o nosso período de louvor, cantando com as nossas crianças que têm sido bênção demais na nossa igreja, trabalho todo direcionado para elas. Já começou o sábado de novo, domingo pela manhã, quinta-feira, oração, já foi uma bênção muito grande essa semana. Enfim, as nossas crianças estão aí recebendo um alimento espiritual, um trabalho direcionado, de altíssimo nível, né? E nós temos que louvar a Deus por isso. Se o seu filho ainda não está participando, você está cometendo um grande erro. Vi o seu filho aí no sentido dele participar das programações, né? E com certeza será ricamente abençoado.
Nós estamos investindo profundamente nas nossas crianças, com os trabalhos muito bem elaborados e tem dado fruto, né? Graças a Deus por isso. Segunda-feira começamos um novo trabalho de oração às 6h30 da manhã. Então eu estarei orando às 6h30, das 6h30 às 7 da manhã, e você pode participar acompanhando isso no Instagram. Nós estaremos usando apenas o Instagram da igreja para esse tempo de oração e de meditação no devocional de Spurgeon. Então, de segunda a sexta, todos os dias às 6h30 da manhã. Antes de você sair para o trabalho, se você sai, né, ou se você trabalha em casa, acorde um pouquinho mais cedo. Se você quiser colocar lá os seus pedidos no Instagram, nós estaremos orando todos os dias às 6h30 da manhã. E Conselho reunido na última sexta-feira tomou essa decisão, além de liberar a realização da Santa Ceia. Então, sempre no último domingo do mês, nós vamos ter ceia apenas presencial. Se você quiser participar da ceia, venha no culto, no último culto do mês, o quarto, ou no domingo, no quinto domingo do mês, para participar conosco, tá? Nós estamos providenciando todos os elementos de maneira descartável, com toda a proteção necessária, e vamos celebrar a Deus a ceia do Senhor. Amém. Igreja, abra sua Bíblia no livro do 1 Samuel, capítulo 14. Nós temos pregado sobre este livro, falando da história de homens importantes, homens de fé, homens que foram chamados segundo o coração de Deus. Falamos sobre Davi, falamos sobre Saul. Começamos falando da limitação de Davi, e ao escrever o Salmo 51, reconhecendo o seu pecado, e naquela ocasião falamos sendo segundo o coração de Deus. Depois nós vimos a fé de Davi, ali ao derrotar Golias. Falamos sobre fé segundo o coração de Deus. Domingo passado, nós falamos sobre a eficácia da unção daqueles que são segundo o coração de Deus. Falamos muito sobre esta unção que vem sobre Davi. E hoje nós vamos falar de Jonatas. Jonatas, um príncipe valente movido por fé. Nós vamos falar um pouco sobre a vida deste príncipe, filho de Saul, filho mais velho, candidato ao trono, se não fosse o erro de Saul, né, ao oferecer sacrifício sem ser sacerdote e ao desobedecer a ordem direta de Deus. Mas Jonatas traz também aqui para nós muitos ensinamentos. Também um homem falho, cometeu erros. As Escrituras não nos esconde nada, né? Ao associar com Davi e enganar o rei, fazendo ali acordos mentirosos. Mas também nós precisamos ressaltar as qualidades e aquilo que de fato Jonatas fez, né? Os seus feitos, ok? Para isso, quero te convidar a abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 14. Eu quero ler todo esse texto, na verdade eu vou ler apenas até o verso de número 23. 1 Samuel 14, de 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Microm. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aiás, filho de Aitube, irmão de Icabote, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote do Senhor, em Silo, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os
desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia um penhasco íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozes e a outra Siné. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, e outra ao sul, defronte Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração, e eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos a aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou os entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que há os hebreus, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se estiveram escondidos. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se encontravam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Verso 23. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Vamos orar mais uma vez? Pedir que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra, que é bendita eternamente. Amém. Deus, te louvamos e te bendizemos mais uma vez, porque estamos agora diante da revelação da tua palavra lida diante de nós, e queremos, ó Deus,
fazer com que haja entendimento, conhecimento, aprendizado ao nosso coração. Dependemos tão somente do Senhor, da Tua misericórdia e da Tua graça, e da unção que vem do Teu Espírito Santo. E que assim, Deus, possamos aprender e descobrir planos que o Senhor tem para as nossas vidas, propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida da Tua igreja, para o Teu povo. E assim nos ensina, ó Deus, a sermos homens valentes, mulheres valentes, homens corajosos, mulheres corajosos, homens e mulheres de fé, como foi Jonatas e o seu escudeiro. Oramos assim, Deus, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma frase, e essa frase diz o seguinte: grande convicção sobre Deus geralmente produz grande expectativa. Grande convicção sobre Deus geralmente produz grande expectativa. A história que nós lemos aqui é uma história extremamente interessante e de algo até que eu poderia dizer de milagre. Aquilo que Jonatas fez juntamente com o seu escudeiro. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de mencionar algo que aconteceu no dia 14 de fevereiro de 1918. E se você depois tiver curiosidade, vai lá na internet e você vai ver ali, coloca lá quais foram algumas das batalhas mais extraordinárias da Primeira Guerra Mundial. E aqui é narrado algo que aconteceu exatamente no mesmo lugar aonde nós lemos o texto. E diz assim, esta história, com os fatos, e depois você pode olhar até as fotos aí, que é interessantíssimo. Diz assim: em 14 de fevereiro de 1918, o general Edmundo Ailby, líder das forças britânicas na Palestina, emitiu ordens para atacar as guarnições alemãs e otomanas de Jericó. O ataque visava cimentar os ganhos britânicos e conduzir os turcos de volta através do rio Jordão. Para se preparar para a batalha, a pequena aldeia de Miquimás, que nós lemos aqui, o lugar onde haviam esses rochedos, perto da linha da frente, tinha que ser subjugada primeiro. Uma noite, no acampamento britânico, antes do ataque à aldeia, o major da brigada, Vivian Gilbert, acendeu uma vela para ler a sua recém-adquirida Bíblia. Algo sobre o nome Miquimás parecia vagamente familiar. Embora ele não a conseguisse identificar bem o que era, antes de dormir, ele se lembrou repentinamente e pegou a sua Bíblia novamente. Ele foi para o primeiro livro de Samuel, capítulo 13 e 14, e ponderou sobre as façanhas do rei Saul de Israel e seu filho mais velho Jonatas. Saul e Jonatas estavam no meio de uma campanha contra os seus inimigos, os filisteus. Sucedeu, pois, um dia que Jonatas, filho de Saul, disse ao mancebo que levava suas armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Mas ele não disse ao seu pai. É o texto que nós lemos. E aqui ele continua a história. Havia uma rocha aguda de um lado e uma rocha aguda do outro. E o nome de uma era Bozés e o nome da outra Sené. Nós lemos isso no texto. A frente de um estava situada de frente de Miquimás para o norte, e a da outra para o sul, de fronte Gibeá. Então disse Jonatas ao moço, é o texto que lemos, eu não vou repetir. Na história, Jonatas e seu ajudante subiram a colina até o lugar alto, cerca de meio acre de terra, que é um jugo de 2 bois poderia arar. Gilbert descobriu que o ataque surpresa de Jonatas funcionou.
Os filisteus acreditavam que estavam cercados pelos exércitos de Saul e recuaram em desordem. O major Gilbert pensou que essa parte da inteligência da história bíblica valia a pena ser investigada. E em suas memórias, em 1923, está aqui o romance, ele escreve sobre isso. Para não ter que ler novamente. O general enviou batedores, e juntou. Essa passagem estava mostrando aquela região, da região rochosa, e este pedaço de chão plano, provavelmente ainda, pensou aquele major, estaria aqui. Muito pouco mudou a Palestina ao longo dos séculos. E ele despertou o brigadeiro, o general. E juntos eles voltaram a ler a história. O general enviou batedores que foram e relataram ter encontrado o desfiladeiro pouco protegido pelos turcos, com penhascos rochosos dos dois lados, Bozés e Sené. Enquanto ao longe, no alto de Miquimás, o luar brilhava num terreno plano, suficientemente grande para que uma equipe pudesse então passar. O general decidiu então imediatamente mudar o plano de ataque e, em vez de toda a brigada, uma única tropa de infantaria avançou à noite e então ao longo da passagem de Miquimás. Alguns turcos encontrados foram mortos silenciosamente. Passamos entre Bozés e Sené, subimos a encosta e pouco antes do amanhecer nos encontramos no pedaço de chão plano. Os turcos que estavam dormindo acordaram, pensaram que estavam cercados pelo exército de Alembé e fugiram em desordem. Matamos ou capturamos todos os turcos naquela noite em Miquimás, de modo que depois de milhares de anos, as táticas de Saul e Jonatas foram repetidas com sucesso por uma força britânica. Irmãos, quando nós lemos esse fato, até para ilustrar o que aconteceu aqui na Bíblia, essa história que é uma história que nós sabemos que aconteceu muito antes do desafio de Golias. O desafio de Golias acontece no capítulo 17. Aqui Saul acabou de assumir o trono, fazia um ano que ele estava, portanto, governando Israel. Israel estava ali, portanto, passando por vários conflitos dos povos que permaneciam naquela região, principalmente os filisteus. Um grande exército filisteu se moveu na direção para atacar, portanto, o rei Saul. Já falamos, inclusive, que nesse período os filisteus subjugavam o povo de Israel a ponto de eles não terem nem condições de fazerem as suas próprias armas. Os únicos que tinham armas eram Jonatas e o rei Saul. O resto lutava com foices, com enxadas, com pedaço de pau. Esse era o armamento aqui, portanto, dos israelitas. E aqui nós podemos ver nessa história algo extraordinário. Um grande exército se juntou para guerrear. Saul movimentou também um pequeno exército, porque eles não tinham muitos homens. E algo interessante aconteceu, porque nos diz o texto que Saul estava numa extremidade, e na outra extremidade o povo e Jonatas ali entre eles. Saul estava distante, de frente daquele penhasco, debaixo de uma romeira. Saul estava observando todo o cenário. Mais uma vez, Saul está sem se movimentar. A mesma atitude que ele tem no capítulo 17. Que durante 40 dias o povo de Deus foi humilhado, zombado por Golias, blasfemado o nome de Deus. Da mesma forma, Saul está com 600 homens da sua proteção debaixo de uma romeira. E naquele momento, então, que Jonatas vê isso, percebe esse cenário, então ele toma uma atitude. Jonatas toma uma atitude extrema. E se você ver as fotos depois, a altura desses despenhadeiros e por onde ele escalou, eu quero dizer que Jonatas foi o primeiro guia de cordata da história. O guia de cordata é uma capacidade, um treinamento especial
da infantaria de montanha do Exército Brasileiro. Guia de cordata é aquela pessoa apta para operar em atitudes elevadas. E hoje nós temos aqui no Brasil, lá em São João del Rei, o 11º Batalhão de Infantaria de Montanha. E o primeiro pelotão formado foi o pelotão 79 do pelotão de Pelópolis. Eu sou um escalador, eu sou um guia de cordata. Eu fiz esse curso em 2001 e hoje eu tenho capacidade para operar em terreno de montanha. Por quê? Porque o Exército criou esta forma de acesso, de se movimentar em altitudes verticais, para levar todo o armamento, levar todos os soldados em segurança. Em 2001 eu fiz esse curso, eu sou o escalador número 17, guia de cordata. Eu sei o que aconteceu aqui. Talvez você não entenda muito a fundo o que é escalar uma área íngreme e fazer com que homens subam e entrem nesse lugar para poder operar através da surpresa, através da ação inesperada. Portanto, Jonatas aqui, ele estava apto, mas não porque ele era um hábil escalador, mas porque por trás disso havia um elemento fé, havia um elemento coragem, havia um elemento que o motivava a agir e não ficar parado. Essa descrição vívida e atraente do príncipe Jonatas e da sua incursão ousada contra o inimigo propicia um quadro detalhado do rei que seria o sucessor de Saul. Caso esse tivesse obedecido, portanto, o mandamento do Senhor, que é o que não aconteceu, Jonatas seria o rei em seu lugar. A palavra do Senhor a Samuel quanto à identidade do primeiro rei de Israel estava sendo revelada quando ele disse: olha, foi tirado de você o reino. Mas ele disse também: esse que virá a ser o seu sucessor, ele livrará o teu povo da mão dos filisteus. Sabemos que isso se referia a Davi, mas Jonatas achava que se referiria a ele. Ele que era o herdeiro, ele que era o príncipe, ele que era o próximo a sentar no trono do seu pai e reinar. Jonatas levou muito a sério esta palavra. A tensão provocada pela incisão de Saul, ou melhor, desse movimento de entrar, de aguardar e de ficar numa posição apenas de telespectador, uma posição apenas de indecisão, uma posição apenas de aguardar o que vai acontecer. E muita gente fica assim, apenas observando o que vai acontecer. Essa tensão ali, dessa indecisão, era mais do que o seu filho poderia suportar. Daí a sua decisão de sair e de examinar mais de perto a guarnição inimiga e ver o que poderia ser feito, qual era a estratégia a ser utilizada naquele lugar. O segredo era essencial para o sucesso. Seu pai, tendo perdido o apoio de Samuel, porque ele já não mais o auxiliava como profeta, tinha se voltado para Aias, que era bisneto de Eli, o sacerdote. Ele busca numa geração aquele que foi recusado por Deus. Quando os filhos de Eli fizeram algo terrível sobre o altar, e o seu descendente, então o rei Saul, não podendo mais consultar Samuel, vai atrás de Aias, aquele que, portanto, estava dentro da linhagem proibida por Deus para ser o sacerdote. Se Saul estivesse, portanto, em Gibeá, ele tinha se retirado um pouco de sua posição original. Há uma indicação de certa falta de organização no acampamento de Saul. Você vê lá no verso 4 e 5. Mantenha a sua Bíblia aberta para você entender. Havia ali algum movimento de desordem
naquele acampamento. A ravina que Jonatas e o seu escudeiro tinham de vencer era bem íngreme e requeria grande habilidade para escalar rochas. Esses penhascos, deslocando-se tanto e ali fazendo com que ele fosse algo conhecido naquela região, ele se destacava porque eles tinham dois nomes interessantes. O penhasco que ficava ao norte, com a face voltada para o sul, chamava Bozés, que significa brilhante, porque sobre ele o sol batia com toda a sua força. O penhasco que sobreado, que ficava ao norte, tinha um outro nome, ele chamava Sené, que significava cheio de espinhos, ou coberto de amoras pretas, que também tinham espinhos. Esse era o último caminho que qualquer pessoa de bom senso pensaria em tomar. Daí a maneira surpreendente pela qual Jonatas conseguiu chegar até o inimigo. Ele não viu a dificuldade, ele não viu os perigos, ele não viu os espinhos, ele não viu a questão, ele simplesmente foi. Agora a motivação de Jonatas fica clara. Ele considera os filisteus incompatíveis com Israel, porque são incircuncisos, ou seja, eles não pertencem à aliança, eles não fazem parte daquele povo no qual Deus prometeu a terra, a promessa, a herança. Desde Abraão haviam ocorrido numerosos exemplos do poder salvador do Senhor dos Exércitos. E Jonatas estava aqui confiando, acreditando, convencido que o fator decisivo para ele vencer tinha sido o poder de Deus e não o tamanho do exército. Com dois, esta é a frase. Portanto, se o Senhor Deus estava com os dois, ele poderia lhes dar a vitória. O que diz o texto? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Tal ponto de vista aqui sobre o Senhor, ele contrastava com a indecisão de Saul. É evidente que Jonatas está tomando sobre si a responsabilidade e pela fé, confiando em Deus, sabendo que a vitória viria sempre para o povo de Deus, o povo da aliança, a bênção de Deus viria sempre para o seu povo. Ele sabia disso e deixou para trás a indecisão do pai. O fato que o escudeiro pensava exatamente como Jonatas indica que Israel ainda possuía um pequeno núcleo de verdadeiros crentes, homens que confiavam, homens que conheciam a história, homens que conheciam o seu passado, aquela tradição passada oralmente, de que Deus era o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, como Davi disse no capítulo 17. A versão nossa, né, mais usada, Almeida, né, ela diz, e aqui eu posso usar aqui a versão da Septuaginta para analisar melhor o texto no original, né? E a nossa versão diz: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Esta aqui é a fala do escudeiro. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Analisando melhor, através da Septuaginta, nós podemos ver que ele diz o seguinte: faze tudo que está em tua mente. Eis que estou contigo como o teu coração. Aquilo que você planejou, Jonathan, aquilo que você está visualizando, aquilo que você está tramando na sua mente, faz tudo como você pensou e idealizou. Eis que eu estou com você com todo o meu coração. Eu estou envolvido nesta subida, nesta escalada, nesta cordada, com todo o meu coração. Eu vou com você, Jonas, porque eu acredito nisso. Eu acredito que você vai ser o novo rei de Israel. Ele estava dizendo: eu coloco toda a minha confiança e esperança em você, que é o meu líder, e eu te sigo aonde quer que você for. Jonatas, contudo, ele não foi temerário, mas previu a possibilidade de um erro de sua parte.
A maneira como os filisteus responderiam à aproximação deles seria interpretada como então um sinal de Deus para eles continuarem ou para eles recuarem. O desafio de subir a nós indicaria uma vitória em potencial. Está ali no verso 11 e 12. Caso eles então dissessem, subir até aqui, ele saberia que Deus daria a vitória. Está lá no verso 11 e 12 que nós lemos, né? Quanto aos filisteus, e eles estavam ali então vigiando, né? E quando eles os viram, reagiram com desprezo. Afinal de contas, imagine, um grande exército acampado em um alto rochedo, olhando para baixo, cerca de muitos metros de altura, e ver duas pessoas escalando aquela rocha. Qual seria a sua reação ao ver aquilo? E diz aqui, então, que ao ver aqueles dois, chamaram eles de hebreus. E aqui, portanto, esse termo hebreu, ele é depreciativo. Quando é colocado aqui nesse contexto aqui, eles estão significando que eles estão chamando aqueles homens de homens da caverna, de homens primitivos, de homens sem conhecimento. Estão chamando aqueles hebreus ali, estão subindo. E começaram a zombar deles e dizer, sobe até aqui. Ao provocar os dois homens para que subam, os filisteus insinuam que estavam ali, a encosta rochosa era íngreme demais, é impossível, vocês não vão conseguir, mas sobe até aqui, seus homens primitivos, e nós vamos te dar uma lição. Sobe até aqui e nós vamos mostrar para vocês o que de fato nós somos, quem nós somos. Uma situação desfavorável. O elemento surpresa estava fora de questão. Eles foram identificados na encosta. Não tem mais para onde fugir. Eles não tinham uma corda lá em cima para poder fazer um rapel e descer em segurança. A situação era ou sobe, ou sobe. Tenta subir uma rocha e tenta descer sem segurança para você ver o que vai acontecer. Você vai cair. E naquela situação foi isso que aconteceu. Eles subiram, identificaram, Deus os entregou nas nossas mãos. Agora sim nós precisamos completar esta manobra. Evidentemente, você pode imaginar que essa não tenha sido a primeira vez que Jonatas escalou alguma montanha, né? Algum rochedo, porque ele está subindo. O texto aqui é muito interessante quando diz o verso 13, então trepou Jonatas de gatinhas. E se você olhar a versão mais correta, ele estava escalando, né? De gatinha é a forma como nós escalamos, né? 2 fixos e um móvel, pernas e braços, preso na rocha. Ele estava escalando, portanto, e aqui a tradução aqui no português ficou muito engraçado, né? Então trepou Jonatas de gatinha, e ele estava subindo ali até aquele lugar. Ele não somente galgou o penhasco, mas junto com o seu escudeiro, também teve forças suficientes para atacar a guarnição e matar 20 homens, pelo menos, como diz o texto, a cerca de meia geira de terra. Se você olhar isso aqui e procurar informação, né, é uma parelha de terra, ou então uma área onde uma parelha de boi podia trabalhar durante um dia. Isso é cerca de 2.000 metros quadrados. Uma área plana de 2.000 metros quadrados, Jonatas ia à frente, derrubando, e o seu escudeiro matando. E ali então eles mataram 20 homens. E para isso, meus irmãos, a bravura e determinação de Jonatas desencadeou um grande efeito cascata. Sabe o que é um efeito cascata? Ou efeito dominó? É quando você derruba uma pedra e ela vai derrubando outras, ganhando velocidade e derrubando até coisas e fazendo coisas extraordinárias. Mas é preciso apenas a primeira. A bravura e determinação de Jonatas desencadeou uma grande vitória. E eu quero falar para vocês sobre 4 efeitos dessa vitória, rapidamente. 4 efeitos da vitória de Jonatas
e o seu escudeiro diante de todo o inimigo filisteu. Em primeiro lugar, a atitude de Jonatas e do seu escudeiro em subir aquele penhasco, em chegar até em cima, em enfrentar aqueles vigias ou aquelas sentinelas, né, que estavam zombando deles e que caíram mortos naquele momento, produziu o primeiro efeito, que foi verso 15: caiu terror sobre o exército inimigo. Um grande exército de filisteus, ao ver o que Jonatas e o escudeiro fizeram, fez com que caísse grande terror em todo o exército inimigo. Olha o que diz o verso de número 15: houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Aqueles que estavam ali prontos, aguardando, preparando, estavam tremendo diante daquilo que eles estavam vendo. Aqueles 2 homens subindo, aqueles 2 homens atacando, aqueles 2 homens matando. E aí aquele medo, aquele terror fez um grande tumulto no meio daquele exército, de maneira que, diz o texto, a terra se estremeceu. Houve um terremoto. E aqui nós podemos perceber que, diante da coragem daquelas pessoas, de poucos, fazendo a obra de Deus, Deus age até com o sobrenatural. Um terremoto veio para abrilhantar aquele cenário. O pânico provocado por esta súbita ofensiva aumentou quando a própria terra começou a tremer, e os seus saqueadores, isto é, aqueles que estavam atacando, tremeram. O próprio Senhor intervira. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa que você percebe que você está só, ou com poucas pessoas, e aí a primeira coisa que as pessoas falam assim: olha, não vai dar certo, desiste, larga isso, você não está vendo que isso é impossível? Você não está vendo que não vai ter o resultado que você está pensando? Você não está vendo que, diante, humanamente falando, isso é impossível? E a grande maioria das pessoas desistem. A grande maioria das pessoas voltam para trás. A grande maioria das pessoas ouvem aquele conselho e dizem assim: você tem razão, não dá. Mas existem aqueles que são motivados por fé, com valentia e coragem, e que não dão ouvidos para esses comentários. E quando eles agem no natural, Deus atua no sobrenatural. O sobrenatural de Deus se manifesta quando lutamos as guerras dele. Quando você está envolvido em alguma coisa que é de Deus, do reino de Deus, Deus está envolvido com você. E mesmo sendo poucos, Deus atua. Deus atua. A coragem sempre tem a sua recompensa, seja ela no particular ou no coletivo. A coragem sempre tem a sua recompensa, seja ela no particular ou no coletivo. A bravura daqueles 2 homens provocou um grande temor, que gerou um terremoto, e as pessoas ficaram assustadas. O que está acontecendo? O mundo espiritual acontece isso também, irmãos. O mundo espiritual é assim. Quando nós agimos com fé, com determinação, com coragem, com unção, quando nós nos preparamos, quando nós estamos ali dia a dia, nos buscando conhecimento e se fortalecendo, o mundo espiritual cerca-nos, e aí você começa a ver um monte de coisa acontecendo, e de repente aquilo ali pode ser algo desmotivador para você, mas não se esqueça: se você está lutando as guerras de Deus, se você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, se você está cuidando do ministério, das coisas de Deus, Deus vai atuar, até mesmo no sobrenatural. Segundo lugar, segundo efeito da vitória, Saul e seus 600 soldados se reuniram para a batalha. Verso 20 conta isso, né?
Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Quando Saul percebe que há um tumulto lá no arraial, lá onde está o inimigo, ele do outro lado da montanha, ele começa a ver correr para lá, correr para cá, gente anda para lá, anda para cá, tumulto aqui, percebe que houve até um terremoto. Então ele fala: o que está acontecendo? Alguns homens de Saul, encarregados do trabalho de observação, relataram a atividade das tropas à distância. Saul deve ter imaginado que alguém do seu acampamento era o responsável por aquilo, pois determinara então que se fizesse uma chamada. Verifica quem está aqui, ou melhor, verifica quem não está aqui. Alguém está fazendo alguma coisa fora da minha ordem, fora daquilo que eu mandei fazer, e está provocando alguma coisa. Quem é? Quem é? E quando eles percebem, ou melhor, quando ele percebe que é Jonatas, o príncipe, o herdeiro e o seu escudeiro, que toma a atitude, coloca em risco até mesmo a descendência, né, de Saul, então Saul acorda. Opa, vamos também, vamos lutar, vamos atacar, vamos sair da inércia, vamos fazer alguma coisa nessa situação crítica. Saul, antes de agir, ele toma uma decisão. E qual a decisão de Saul? Consultar o sacerdote Aias. Aias parece ali naquele contexto, né? E naquela situação crítica, ainda sem saber o que fazer, porque era assim que Saul agia, ou fazia besteira, ou não fazia nada. E ali ele diz: será que é para a gente ir para a guerra? Será que é para a gente seguir Jonatas? Será que é para entrar nesse negócio? E lá Jonatas, o pau quebrando, e lutando, e vendo as coisas acontecendo, e a pessoa fica lá: será que é para mim entrar nesse negócio? Será que eu faço parte disso? Será que isso é para mim fazer? Vou consultar o sacerdote, vou perguntar para o pastor. E se perguntar para mim, vai levar chumbo na asa. Sabemos o que tem que ser feito, né, irmãos? E ali ele vai consultar. Parece que Saul ainda esperava receber ordens divinas explícitas, mas na ocasião ele não esperou por elas, mesmo que estivessem para ser dadas, pois o barulho era cada vez maior vindo do acampamento dos filisteus, exigia ali a sua atenção. E quando ele consulta e não tem resposta, quando ele manda vir ali a arca para ele consultar o sacerdote, e ali a resposta não vem, então ele fala: deixa para lá. Saul estivera aguardando a orientação quando deveria estar atacando. Agora estava atacando quando precisava ouvir o conselho que presumivelmente pedira a Deus. Totalmente fora de contexto. Na hora em que ele era para consultar, ele não consulta. Na hora que ele era para agir, ele não age. Ele está sem saber o que fazer. Ele está sem orientação. Ele não tem mais direcionamento. Então, a atitude dele é: vamos atacar. 600 homens à disposição do rei. 2 homens fizeram estrago. Imagina 600 homens motivados e orientados por Deus para fazer a obra. Precisou partir de 1, ou melhor, de 2. Terceiro efeito aqui da vitória motivada por Jonatas e o seu escudeiro é que os hebreus contratados pelo inimigo mudaram de lado. Se você perceber no verso 21, aqui na hora que começou aquele tumulto, na hora que houve o terremoto, depois que Saul saiu com seus 600 e se juntaram à peleja ali, espada contra espada, e houve ali grande tumulto naquele momento, nos diz o texto, capítulo, no verso 21, algo interessante: também os filisteus, dantes haviam no meio deles hebreus, aqueles rústicos ali, homens da caverna, homens sem ali divididos entre aquele povo filisteu e entre os
israelitas, aqueles que estavam isolados e até mesmo considerados mercenários, contratados para guerrear. Diz o texto que aqueles que estavam ali subiram com eles ao arraial, e também estes, ou seja, subiram com os filisteus para o arraial, e também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Até os homens contratados, mercenários, para lutar, quando viram o que Deus estava fazendo através de Jonatas e agora através de Saul, eles imediatamente mudaram de lado. Opa, nós estamos lutando a guerra do lado errado. Aqui se faz uma clara distinção entre os hebreus e os israelitas, né? O autor tem que em mente, eles eram, portanto, fora da lei, mercenários, contratados, né? Não comprometidos, eles não estavam nem de um lado nem do outro. Quem paga mais? Nós vamos lutar. Eles não estavam nem com um nem com o outro, mas quando viram Saul, quando viram Jonatas, opa, mudamos de lado. É esse povo aqui que nós temos que ajudar. São esses aqui que nós vamos atacar. Contra esses que nós vamos. Nós podemos perceber isso. Eles estavam então agora numa posição de vantagem, abandonando portanto os filisteus e então atacando junto com os israelitas, numa atitude estratégica, no meio de um exército, homens contratados que ao verem a atitude de dois, um pequeno exército, muda de lado. Fica claro aqui para nós que quando os nossos líderes eles estão à frente no campo de batalha, temos que escolher o lado certo para nos unir e somar forças. Quando nós olhamos a liderança envolvida em qualquer área, assumindo a frente, puxando o barco, nós precisamos segui-los. Nós precisamos acompanhar, nós precisamos dar suporte, nós precisamos mudar a nossa atitude, mudar a nossa falta de comprometimento, mudar a nossa visão e começar a falar assim, puxa vida, é para lá que nós vamos, nós estamos servindo outros, nós estamos lutando outras guerras, nós estamos envolvidos com gente diferente, nós estamos apenas nesse grupo porque esse grupo é maior, esse grupo aqui parece que é o vencedor, esse grupo aqui parece que vai alcançar muito mais vitória. E aí muda de lado, toma decisão, firma e responde diretamente a quem de fato eles identificam como líderes, homens de Deus. Em último lugar, efeitos da vitória mostram aqui para nós o quarto efeito, foi que os israelitas que estavam escondidos nas fendas de Efraim também entraram na batalha. Verso 22, ouvindo pois todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. De forma semelhante, como nós estamos dizendo, esse efeito cascata, ou esse efeito dominó aqui, que começou com 2, passou para 600, depois juntou com aqueles que estavam lutando em lados opostos, agora juntam com mais um grupo que estava escondido nas frestas, nas cavernas, nas fendas, estavam ali sem saber o que fazer, porque se sentiam menores, se sentiam pessoas que não poderiam combater. Esses também agora, sai da sua caverna, sai do seu abrigo, sai do seu buraco, sai da sua fenda e se juntam e entram na batalha. De forma semelhante, aqueles que estavam ali escondidos nos montes de Efraim, ao ouvir os rumores, a perceber o movimento, a entender o que estava acontecendo, vem a Jonatas e a Saul e se juntam para participar da vitória. Os filisteus estão fugindo, e ao fugir passaram por eles, e naquele momento eles estão pegando-os de surpresa, atacando, vencendo, lutando a guerra do Senhor. Eles também entendem agora que precisavam fazer parte disso.
Presta atenção, o medo paralisa e nos impede de testemunhar os grandes feitos de Deus. Quando nós não agimos, quando nós ficamos parados, quando nós ficamos numa posição apenas de observar, ou quando nós estamos nos escondendo, ou quando nós falamos assim, eu tenho medo de agir, eu tenho medo de tomar essa decisão, eu tenho medo de fazer isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não é isso que você pergunta? O que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer? Há várias formas, há várias fontes de você ter medo do que vai acontecer. E muitas vezes nos escondemos. E muitas vezes estamos numa posição ali, com medo. O medo paralisa, nos impede de testemunhar aquilo que Deus está fazendo. E aquele povo, na hora que viu o que Deus estava fazendo, imediatamente eles se uniram. Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Venceram o medo, saíram das suas cavernas, saíram das suas fendas e guerrearam e lutaram. Eles também entenderam que foi o Senhor que livrou a Israel naquele dia. E o Deus do pacto havia operado a sua obra salvadora. E os filisteus fugiram em pânico para o ocidente, sendo assim, portanto, totalmente derrotados. Passaram na frente e foram perseguidos e foram derrotados. 4 coisas, 4 efeitos que nós podemos ver aqui nessa história. 4 situações que foram como que aquela... a gente nunca brincou disso, né? Não tem neve aqui, mas quando você joga uma bola de neve morro abaixo, uma pequena bolinha, à medida que ela vai tomando velocidade, vai juntando neve, ganhando velocidade, ganhando força, ganhando peso, ganhando volume, e vai se transformando em algo grande, que você não consegue mais deter, que você não consegue mais parar, que você não consegue mais impedir, mas ela começa pequenininha. O efeito aqui da fé motivada e da coragem de Jonas do escudeiro começou assim: 2, depois 600, depois aqueles que estavam do outro lado, que eram fora da lei, e depois aqueles que estavam em cavernas, se juntaram e ali então obtiveram uma grande vitória. A vida está repleta de exemplos de pessoas que venceram, mas perderam. A vida está repleta de exemplos de pessoas que venceram, mas perderam. Como assim? Quando você vê uma pessoa bem-sucedida, solitária. Quando você vê uma pessoa rica, mas sem paz. Quando você vê os pais que lutam por um processo, por um conhecimento, por um sucesso profissional, mas que perderam seus filhos. A vida é cheia, repleta de exemplos de pessoas que venceram na ótica delas, mas que perderam, porque de fato não estavam lutando a guerra certa, não estavam do lado certo, estavam apenas observando, se isentando da sua responsabilidade. Nos vangloriamos de algumas vitórias, mas nem sempre percebemos que no processo sofremos derrotas. E é assim, meus irmãos, tem momento em que nós vamos passar por derrotas, por lutas, vamos entrar em algumas batalhas que nós não vamos ganhar, mas em tantas outras nós vamos entrar nelas e vamos vencer. Há situações que você olha na sua vida e fala assim: olha, eu estou perdendo, eu não estou conseguindo, minha família está se desfazendo, a minha vida profissional não vai para frente, a minha vida espiritual está agarrada, os meus filhos que eu tinha comigo agora já estão por aí e já não se importam mais. Meu relacionamento que começava assim, dentro de casa, já está indo para outro lado, eu não consigo mais
A vida está repleta de exemplos. Mas sabe uma coisa, irmãos? Grande convicção sobre Deus geralmente produz grande expectativa. Qual é a convicção que você tem sobre Deus? Aquele escudeiro que não tem o nome deixou algo importantíssimo para nós. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com poucos ou com muitos. Nada pode impedir o Senhor de salvar. Grande convicção sobre Deus geralmente produz grande expectativa. Qual é a convicção sobre Deus que você tem? Você que está aí assistindo, qual a convicção de Deus que você realmente tem? Consegue responder? Segundo, qual a sua expectativa sobre os grandes feitos de Deus você tem? Primeiro, qual a sua convicção sobre Deus? Você conhece Deus? Você se relaciona com Deus? Você é amigo de Deus? O homem segundo o coração de Deus? Aquele que andou com Deus? Aquele que anda com Deus? Você sabe quem Deus é? Que quando você entra numa batalha, Deus vai junto e faz com que o milagre aconteça e a terra trema, o gigante caia, e tantas outras coisas acontecem. Qual é a sua convicção sobre Deus? E qual a sua expectativa sobre os grandes feitos dele? O que Deus está fazendo na sua história? O que Deus está fazendo na sua vida? O que Deus está fazendo na sua casa? O que Deus está fazendo na sua igreja? Você sabe? Qual é a convicção? O que você tem visto? Porque tem muita gente que prefere se esconder. Tem muita gente que prefere ficar debaixo da romeira. Tem muita gente que prefere estar do outro lado. Sendo o próprio povo. Mas precisa ver a coragem de uns poucos para poder voltar e assumir. Qual será a sua participação em tudo isso? Isso aqui é para nós. Isso é para a igreja. Isso aqui é para o crente, é para o povo de Deus. Qual será? Primeiro, a sua convicção de Deus. Se você não tem, precisa ter. Segundo, a expectativa do que Deus está fazendo. Se você não tem, você precisa ter. Terceiro, qual é a sua participação? Nos 4 exemplos, houve medo, houve distanciamento, houve aqueles que estavam escondidos e aqueles que estavam do lado errado. Talvez você precise pensar, onde você está? Está do lado certo? Está exposto para ver o que Deus está fazendo? Está pronto para encarar o desafio, mesmo ele parecendo impossível, confiando no Deus Todo-Poderoso? A decisão é nossa. Jesus já nos garantiu tudo isso, irmãos. Pela fé nós temos visto Deus agir. Pela fé nós temos visto Deus fazer milagres. Eu quero ler um negócio aqui. Relatório final da Comissão de Exame de Contas 2020. Você sabia que a igreja tem uma comissão de exame de contas? Eu fiquei bastante admirado com o relatório que vocês fizeram da comissão. Mas o final do relatório vai entrar no meu sermão. Veja se não está mais ou menos parecido com tudo que nós falamos aqui, sobre esse efeito dominó de Deus agir. Assim escreveu o João, o Gabriel e o Pedro Melo.
O nome de vocês é grande, né, cara? Então, diminui um pouquinho. Louvamos a Deus pela sua maravilhosa graça, que nos circunscreveu durante o ano de 2020. Graças à mediação do nosso Salvador, tudo isso aconteceu. Nós, membros da Comissão de Exame de Contas, temos a honra de empunhar as armas da fé com nossos amados irmãos, neste ano de intensa luta e incansável perseverança. Servir a Deus e sonhar seus sonhos é um grande privilégio. A despeito das lutas e dificuldades, reconhecemos sua mão a nos conduzir sempre em triunfo sobre o reino das trevas. A IP Buritis aprendeu que depender é persistir, é descansar, apesar das dificuldades, ir à luta e continuar a cuidar daquele lote e de todos os sonhos que serão ali realizados, de todas as conversões que ali ocorrerão para a glória de Deus, ainda que hoje, vazio até então, seja apenas o palco de nossos maiores desejos. Este sonho não permanece no utópico anonimato, simplesmente porque com Deus sempre somos maioria e podemos sonhar na certeza de que nos seus braços sempre voamos acima e além. Os números de 2020 foram acima e além. Louvado seja Deus, que tem renovado as nossas forças e nos preservado em meio aos bravios e revoltos mares da vida. Nosso Salvador tem nos capacitado a sonhar seus sonhos, a correr e não nos cansarmos, a caminhar sem nos fatigarmos. Hoje voamos em céus de menor turbulência. Continuamos a descansar em Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ainda que a terra se mude ou os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos. Antes, cremos e tudo entregamos. Isso aqui é ou não é a mensagem de hoje, que eu li ontem à noite? Irmãos, a igreja fechou o ano com 60 mil para construção. Temos em caixa 70 mil. Pagando todas as dívidas. Tudo que devia, tanto para mim, quanto para a igreja, quanto para documento, quanto para transferência. Uma igreja onde apenas 26 pessoas são membros, são dizimistas. Já tivemos uma igreja enorme, inchada, mas foi com poucos. Está sendo com aqueles que são fiéis que Deus está fazendo esse milagre. É exatamente o que está falando esse relatório. 2 precisaram no texto sair e fazer e demonstrar para que outros pudessem crer e se juntar e voltar e assumir o lado certo e sair das suas cavernas, dos seus buracos, da sua vida pessoal, da sua individualidade e entender o que é que Deus está fazendo nesse lugar. Se você não está vendo, peça que o Espírito Santo abra os seus olhos, porque Deus tem grandes coisas já acontecendo em 2021. E a pergunta é: você quer participar disso? Para que você possa participar, você tem que responder aquela pergunta: qual é a sua expectativa? Grande convicção sobre Deus.
geralmente produz grande expectativa. Feche os seus olhos. Pense nisso. Qual é a convicção que você está tendo sobre Deus? Qual é a expectativa que você tem? Ou você já parou de sonhar? Ou você já parou de ver? Ou você está aí ainda preso nesse buraco, achando que está bom, achando que é suficiente? Não. Deus conta com a nossa participação, irmãos. Nós somos chamados para isso. Nós representamos a igreja do Senhor Jesus. Você representa a sua casa, a sua família. Aqueles que virão representam a igreja do Senhor Jesus. Aquele que estabeleceu esse plano para que pudéssemos estar presente. Não desanime. Não pule fora. Não enterre seu dom. Não enterre seu talento. Não é hora de abandonar. É hora de se motivar e com fé, confiar e crer naquilo que Deus vai fazer. Jonatas acreditou. Jonatas confiou. Ele motivou o seu escudeiro. Um que motivou outro, que motivou 600, que motivou pessoas do outros lados, que motivaram aqueles que estavam ali escondidos. Quem é você nisso? Qual o seu lugar? Qual o seu papel? Senhor, nós queremos nesta noite, mais uma vez, colocar os nossos sonhos, a nossa expectativa, aquilo que nós conhecemos do Senhor, o Deus que é abençoador, todo-poderoso, fiel nas suas promessas, aquele que prometeu, ó Deus, que aqui nesse lugar haveria uma igreja presbiteriana Buritis, aonde os sonhos do Senhor, o reino do Senhor, a vontade do Senhor iria prevalecer. E que, ó Deus, mesmo que com poucos, nós veremos o milagre, o teu poder, o chão tremer, a terra se movimentar, o Senhor agir, vidas serem salvas, pessoas, ó Deus, que estão fora, consideradas fora da lei, sem saber o rumo, sem saber aonde ir, o que fazer, como fazer, seguindo, servindo ao Deus da vitória, ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor da guerra, dos exércitos, é Ele que está comprometido diretamente com a sua palavra, Ele que prometeu e nos garante que nós estaríamos aqui fazendo da mesma forma e da mesma forma expandindo o reino de Deus, mesmo com poucos hoje, mas que diante, ó Deus, de tudo que nós vimos o Senhor fazer nesse último ano, nós cremos, confiamos, depositamos toda a nossa esperança. Queremos confiar, ó Deus, que não é pandemia, que não é enfermidade, ó Deus, que não é isso ou aquilo. O Senhor vai nos dar. O Senhor já nos deu. Verdade é essa. Nós queremos fazer parte disso. E aqueles, ó Deus, que o Senhor quer também, que façam parte, que o Senhor traga, para que venha, ó Deus, se dedicar, representar a IP Buritis, não ser membro da igreja, mas ser um representante, porque membros, ó Deus, não significa muita coisa, mas aqueles que representam, aqueles que têm coragem, aqueles que são valentes, aqueles que têm fé, aqueles que oram, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm grandes expectativas do que Deus vai fazer, aqueles que confiam. Traga-os, para que juntos possamos, ó Deus, ver a vitória do Senhor nesse lugar, vidas sendo salvas, o teu nome, ó Deus, sendo exaltado. Faz isso, Senhor, nós te pedimos, edifica o nosso coração, firma a nossa fé, e que possamos, ó Deus, continuar caminhando, olhando
para o alvo, olhando para o prêmio, olhando a Deus com fé, independente de circunstâncias, porque o Senhor fará. E que a graça maravilhosa, poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a comunhão preciosa do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra e aqui no Buritis, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aí no Instagram. Que Deus abençoe sua vida. Nossa imagem ali, alguém está representando lá o João, deve ser o Hermi, olha lá, já sinalizou. Liga a sua câmera para você sair aí nessa foto, registro da nossa igreja. Isso, olha lá, turma do lado de cá, rolando do lado de lá. Isso. Esses são os guerreiros que Deus colocou para conquistar essa terra. Deus abençoe sua vida. Quando estiver pronto aí, Hermi, manda bala. Feito. Deu? Sim, tá feito. Ouviram aí? Ok, tá feito. Deu? Beleza? Deus abençoe você. Deus abençoe sua semana. Se você quiser, amanhã às 6h30, esteja orando conosco, através do Instagram da igreja, Igreja Presbiteriana. Aí você acompanha lá a nossa oração. Quarta, estudo bíblico. Quinta, reunião de oração das crianças, 7h30 e às 8h30 dos adultos. Participe conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Um abraço.